Antes de começar, eu já vou avisando que o assunto pode ser desagradável para muitas pessoas. Imagine que você comece a ter fortes dores de cabeça, tonturas, mal-estar, e quando vai ao médico, descobre que havia algo tenebroso dentro do seu cérebro. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Se não tivessem sido documentadas, eu tenho certeza que ninguém acreditaria nas histórias que eu vou contar para vocês. E se você é fã de carne de porco, tenha certeza que passará a ter mais cuidado ao comer esse tipo de alimento depois deste vídeo. Vocês já devem ter ouvido falar na famosa tênia, certo? Para os desinformados, a Taenia solium é um verme que se desenvolve em porcos. Quando a carne do animal é consumida, o verme passa a usar o corpo humano como hospedeiro. E além do verme crescer dentro da pessoa, pode surgir uma doença chamada cisticercose, uma infecção larval resultante da ingestão dos ovos deste animal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a teníase, como é mais conhecida, ainda pode ser causada por outras duas espécies, a Taenia saginata e a Taenia asiática, presentes na carne bovina e suína. E acreditem, problemas com esse verme são mais comuns do que vocês imaginam. No ano passado, Zhu Zongfa, um homem chinês de 46 anos de idade, foi parar no hospital, no leste da China, depois de ter algumas convulsões. Para os médicos, seu quadro era parecido com o de epilepsia, mas nada que comprovava esse fato. Há um tempo atrás, o chinês já tinha sido internado algumas vezes, alegando tonturas e fortes dores de cabeça. Porém, por causa da falta de dinheiro, o homem se negava a fazer exames ou mesmo os tratamentos que seriam necessários. Depois da última vez que ele foi internado, os sintomas nunca mais passaram. E essa foi a chance que os médicos tiveram de fazer uma ressonância magnética. E quando os médicos analisaram o cérebro de Zhu, eles ficaram chocados com o que encontraram. Havia centenas de calcificações e lesões no cérebro de Zhu. E, obviamente, todos os sintomas que ele estava sentindo eram consequência das lesões. E ao conversar com Zhu, ele disse para os médicos que alguns meses antes ele tinha comido um ensopado com carne de porco e carneiro. Preocupados com o que poderia acontecer com o paciente, os médicos pediram alguns exames. E não se surpreenderam quando um teste deu positivo para a tênia. Quando os médicos explicaram para Zhu o que tinha ocorrido, ele admitiu o que já suspeitava. Segundo Zhu, ele cozinhou a carne em um caldo vermelho picante e não conseguiu ver se a carne estava cozida ou não. Ainda bem que temos a medicina do nosso lado. Os médicos usaram medicamentos antiparasitários e prescreveram remédios para proteger seus órgãos e reduzir os efeitos colaterais provocados pelo tratamento. Sabe quantos ovos de tênia havia na cabeça de Zhu? Nada mais, nada menos que 700 ovos. Se não fosse tratado, com certeza, Zhu não iria viver muito tempo. O mais bizarro é que esse não é um caso isolado. No ano passado, um homem indiano de 18 anos estava sofrendo convulsões e com uma dor insuportável na virilha. Ao procurar ajuda, os médicos fizeram os devidos exames e descobriram que seu cérebro estava infestado de parasitas. Foi possível ver na ressonância magnética inúmeros pontos brancos, o que confirmava que o cérebro do jovem estava infestado de tênias. Os médicos declararam o seguinte: a ressonância magnética na cabeça mostrou numerosas lesões císticas bem definidas em todo o córtex cerebral, no tronco cerebral e cerebelo, que eram consistentes com a neurocisticercose.
Cistos bem definidos, que continham nódulos ecogênicos, foram vistos na ultrassonografia do olho e do testículo direito. O homem foi diagnosticado com neurocisticercose, uma doença parasitária que ocorre quando uma pessoa ingere ovos de tênia. O caso do jovem indiano era extremamente crítico e diferente do caso anterior que eu contei para vocês. O jovem acabou falecendo depois de alguns dias. Outro caso de neurocisticercose aconteceu no Texas, no começo deste ano. Só que dessa vez, um homem viveu pelo menos 10 anos com uma tênia dentro da sua cabeça. Gerardo, como foi identificado, reclamava frequentemente dessas dores de cabeça e de episódios de vômitos. E quando os médicos analisaram seu cérebro, descobriram um ovo enorme dentro da sua cabeça, com incríveis 4 centímetros, mais ou menos do tamanho do ovo de uma galinha. Depois de muita conversa, os médicos concluíram que o homem provavelmente consumiu a carne de porco em uma viagem ao México. Felizmente, o caso foi detectado a tempo e a tênia foi retirada do cérebro do paciente durante um procedimento cirúrgico. O quarto caso do nosso vídeo aconteceu no ano passado e é tão assustador quanto as outras histórias que eu citei. Só que no caso de Raquel Palma, houve um grande engano médico. Um dia, Raquel começou a ter sintomas estranhos e perturbadores. Ela tinha alucinações, insônia e, quando conseguia dormir, tinha pesadelos horríveis. Depois de um tempo, ela percebeu que estava tendo algumas dificuldades para fazer movimentos com a sua mão direita. Para piorar, ela também tinha problemas de raciocínio, pois não conseguia dizer as palavras certas e fazia telefonemas para sua família, dos quais ela não se lembrava. Segundo ela, com o passar do tempo, as coisas só pioravam, a ponto dela não saber exatamente onde estava. Desde que os sintomas começaram a aparecer, Raquel foi atendida com urgência algumas vezes, mas seu problema permaneceu um mistério. E então, quando ela finalmente fez uma ressonância magnética da cabeça, os médicos constataram que ela tinha uma enorme lesão do lado esquerdo do cérebro. Para quem não sabe, o lado esquerdo do cérebro das pessoas destras é o que controla a linguagem. Por exemplo, a lesão de Raquel estava bem ao lado da área do cérebro que controla a fala, o que sugeriu aos médicos que ela tinha um tumor cerebral maligno. Para os especialistas, ela realmente estava enfrentando um terrível câncer, o que exigiria que ela fizesse uma cirurgia, além de quimioterapia. Raquel ficou chocada. Ela e seu marido ficaram em estado de choque ao saber do diagnóstico, e ela até mesmo afirmou que não conseguia acreditar que estava com câncer. E, de fato, ela não precisava acreditar que tinha câncer, porque seu problema era bem diferente do que os médicos imaginavam. Ela se preparou para a cirurgia, mas estava morrendo de medo de que o pior pudesse acontecer. Só que quando os médicos abriram o crânio de Raquel, eles ficaram perplexos. Em vez de um terrível tumor, Raquel estava com um enorme ovo de tênia na cabeça. Segundo os médicos, era do tamanho de um ovo de codorna. Nesse exato momento, os médicos ficaram perplexos, até porque eles tinham errado no diagnóstico do paciente. Depois de remover o ovo, os médicos o cortaram no meio para saber o que era e concluíram que era um filhote de tênia. No momento em que os médicos notaram que se tratava de um ovo de uma tênia, eles imediatamente começaram a aplaudir a paciente, não a parabenizando por estar com uma coisa daquelas na cabeça, mas por concluírem que era muito melhor ter um ovo de tênia do que um tumor maligno. Depois de acordar da cirurgia e ser informada que estava com um parasita no cérebro, Raquel disse que, ao mesmo tempo que estava aliviada, também sentia nojo. Desde então, os sintomas desapareceram. Como vocês podem ver, esses são só alguns casos recentemente envolvendo tênia. Como evitar esse tipo de problema? A prevenção é bem simples. Obviamente, é necessário cuidar da higiene pessoal.
Porém, esse problema é muito comum em áreas mais pobres, com infraestrutura precária, onde não existe saneamento básico. Os cuidados com o consumo de carnes também devem ser destacados. Ter atenção no preparo e garantir que as carnes sejam devidamente cozidas são coisas fundamentais. O ideal é cozinhar a carne suína a uma temperatura de aproximadamente 77 graus por, no mínimo, 3 minutos. É bom lembrar que, além do risco individual, esses cuidados podem ser importantes para o coletivo. Quer ver só? Digamos que um funcionário do serviço de alimentação coma carne de porco mal cozida e tem uma tênia instalada em seu corpo. Essa tênia se torna adulta dentro do cólon dessa pessoa e começa a depositar os ovos nas fezes desse indivíduo. Se o trabalhador for ao banheiro e não lavar bem as mãos, muito facilmente ele terá os ovos nos dedos. Ao manusear a comida, ele deixará os ovos no alimento, que acabarão indo parar no organismo de outra pessoa ou outras. Sabe lá. A infecção de tênia é muito comum em países em desenvolvimento, como na América Latina, África e Ásia. Então, todo cuidado é pouco. Eu me despeço por aqui e espero que minha explicação sobre o problema tenha sido esclarecedora. Até a próxima. Tchau!